Olá, 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 meus queridos e queridas, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal da Energia dos Arcanos. E eu tô aqui essa semana para conversar com vocês sobre a virada do ano astrológico. Não sei se vocês sabem, mas essa semana vai acontecer esse evento. Termina o ciclo de Peixes, inicia o ciclo de Áries e a gente vai começar aí uma nova volta na roda astrológica. O que isso significa na prática? Por que a gente deve, ou pode, melhor dizendo, aproveitar essa semana justamente para finalizar ciclos que estão precisando ficar para trás, para a gente renovar e ir para o novo? Bom, se nós pensarmos que somos dotados de uma capacidade de nos conectarmos com a natureza e com os ciclos da natureza, a troca das estações, o final de um movimento, o início de outro, é natural que nós tivéssemos uma percepção muito apurada, inclusive até do momento da gente deixar ciclos que não estão funcionando mais, que não estão mais combinando com a gente, que a gente pode e deve substituir. Mas eu sei que muitas vezes existe uma dificuldade, até no ponto de vista de comportamento, de hábitos, para a gente liberar. Conforme nós vamos ganhando essa intimidade com os processos de ritualização de final de ciclo, e olha, deixa eu contar para vocês, a minha maneira de ritualizar é extremamente simples, mas essa transição ritualizada do final de um movimento para o início do outro é sempre um ponto importante na nossa jornada. Como eu disse, dentro de nós, na nossa natureza primordial, já existe um comando que facilitaria muito esses processos, mas o que a gente assiste é que por conta, muitas vezes, da nossa conexão exacerbada com o que está acontecendo do lado de fora, nós não percebemos esse movimento naturalmente, de maneira espontânea. Por isso que eu quero sugerir para vocês essa semana, que a gente vai ter a virada do ano astrológico, para vocês pararem um pouquinho aqui comigo e observarem um pouco da dança da energia que o tarô sugere para esse próximo ciclo. É claro que nenhum tipo de trabalho que a gente faça assim, nesse campo genérico, para muitas pessoas, para uma egrégora, como eu gosto de dizer, nenhum trabalho consegue substituir uma leitura individual, personalizada. Então eu já convido você aí que sentir esse chamado, sentir que é o momento para você fazer uma averiguação mais aprofundada de como estão aí os seus caminhos internos, seu fluxo de energia para o próximo ciclo, venha falar comigo. O e-mail está aqui embaixo, é só entrar em contato, eu mesmo respondo e vai ser um prazer conhecer mais da sua história, do porquê você está buscando entender mais desse momento e quais são as suas expectativas com relação ao próximo ciclo. Agora, quando a gente pensa num nível maior, dá sim para a gente tirar algumas cartas, e é isso que eu vou fazer hoje. Eu vou tirar 4 cartas para vocês, uma para cada área da nossa vida para o ano novo, o ano que está começando agora. Então fique atento que até o final desse vídeo a gente vai conversar ainda muito sobre o ciclo de 2021, o novo ciclo astrológico de 2021. Mas antes da gente prosseguir, eu gostaria de fazer algumas lembranças a respeito do movimento astrológico desse ano. No momento da virada, no dia 20 de março, às 6h38 da manhã, a gente vai ter uma conjuntura muito especial no céu, que vai representar muito do próximo ciclo. O Sol vai estar em conjuntura com Vênus e Netuno, trazendo pra gente aí toda uma força do ciclo ariano, lembrando do início da casa 1, do movimento de start. Esse é o ano para você aí que está pensando em montar um novo negócio, em começar um novo projeto. Está pensando inclusive em fazer uma transição profissional. Aproveita o impulso desse ano, um ano que tem uma série de movimentos que estão favorecendo esse espaço, essa abertura, para que você possa iniciar. Lembrando que início, gente, é início. Início vem sempre cheio de uma série de desafios, de dificuldades, e o ano de 2021 também promete para a gente ser um ano em que a gente vai precisar tomar muito cuidado. Nós vamos ter algumas retrogradações, como a de Saturno e de Júpiter, ao longo de grande parte do ano, que vai diminuir um pouco o ritmo para a gente de manifestação, de concretização de coisas na prática. Mas veja só, isso não é impedimento para a gente colocar essa força do Sol conjunto a Vênus em ação. Também é um ano significativo para a gente pensar nas histórias de amor do passado que não foram fechadas. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso, porque parece que realmente vai ser uma
das possibilidades mais abundantes e generosas desse ano de 2021. Talvez até por essa aproximação do Sol com Vênus no momento do início do novo ciclo e a presença de Netuno ali também fazendo uma tríade, né, com esses dois planetas tão importantes astrologicamente para a gente. Nós vamos ter um ano para trabalhar as marcas mentais, emocionais e até mesmo energéticas que ficaram de histórias, de relacionamentos amorosos do passado. Então aproveita esse ano, começa a se preparar, acompanha a gente, eu volto a dizer lá no nosso grupo privado, gente, aquilo é uma joia preciosa. Não deixa de assistir, todos os dias a gente coloca um áudio para vocês, um áudio onde eu falo mais ou menos uns 20 minutos, trazendo orientações extremamente significativas para o seu processo de jornada pessoal. Aproveita para trazer para dentro da sua vida de uma forma mais consistente, sistematizada e disciplinada, um trabalho de autoconhecimento, e é isso que é o nosso grupo privado. Gente, é um movimento sensacional. Você começa todos os dias nessa conexão já de abrir o seu campo de consciência para novas perspectivas. E isso vai te ajudar, sem dúvida nenhuma, aí no seu processo de reconquista, de retomada do seu poder, que pode ter ficado sim para trás, perdido em alguma situação do passado, em alguma relação afetiva e amorosa. Mais uma questão importante do ano de 2021 está relacionado com a espiritualidade, o exercício da espiritualidade, do nosso trabalho de conexão pessoal, energético e astral. Se você aí já tem prática, já está nesse caminho há algum tempo, vai sentir que esse ano de 2021, principalmente lá depois da segunda metade, né, no segundo semestre de 2021, vai começar a trazer para a gente possibilidades de trabalho muito mais amplas, com egrégoras se aproximando do nosso plano e trazendo para a gente, sem dúvida nenhuma, uma força muito maior de integração. E aí eu gosto de lembrar, gente, mais do que expansão, desenvolvimento, conquistas, o trabalho espiritual fala sobre integrar as nossas partes, integrar as nossas forças e potências para que a gente possa manifestar no mundo de um lugar cada vez mais forte, mais intenso, mais significativo para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso redor. 2021 é um ano onde a gente vai perceber a dança energética e astral acontecendo num lugar muito mais potente. Então, se você aí ainda tem dificuldade para lidar com as suas questões energéticas, com as trocas energéticas com as outras pessoas, se o seu nível de sensibilidade, de incômodo com relação à vibração energética e à frequência de outras pessoas é alguma coisa que te incomoda, que te perturba, aproveita essa primeira parte do ciclo, os primeiros 3 meses em que envolve Áries, Touro e Gêmeos, para estudar, para procurar aprender mais a respeito desse movimento tão sutil e ao mesmo tempo tão importante que todos nós estamos banhados aí, da energia, do fluxo da sua energia. Eu gosto sempre de lembrar que o melhor investimento que a gente pode fazer é no exercício de se conhecer, conhecer os nossos potenciais, as nossas capacidades, para logo depois nós começarmos a trabalhar de forma muito disciplinada, né? Na construção de um mundo que tenha mais a ver com a gente. Para isso, você aí tem que aprender a orientar a sua energia. Se você está com dificuldade de fazer isso, se você dispersa, se qualquer situação externa acaba te conduzindo para um lugar que não é o seu melhor, também te sugiro colar aqui no nosso canal da Energia dos Arcanos e em outras plataformas para você ir aos poucos. Isso não é uma coisa que a gente consegue fazer de uma hora para outra, gente. Isso é um processo, demora um tempo. Então você tem que investir mesmo num aprendizado, num exercício de conexão que vai te permitir ampliar ainda mais suas capacidades de conexão energética com aquilo que é importante para você, com aquilo que é significativo para você. Bom, e dito tudo isso, a gente pode começar a passar para a parte do tarô. Vamos pegar 4 cartas, onde a gente vai conversar sobre as principais áreas da nossa vida no ano de 2021. Lembrando mais uma vez que o trabalho que eu faço aqui, ele está conversando com todo mundo que chega nesse vídeo. Se você chegou aqui, se você chegou até esse ponto, esse vídeo é para você. Esse vídeo vai conversar com diversos pontos que muito possivelmente você vai atravessar ao longo do ano. Agora, veja só. Cada pessoa tem uma história particular.
Cada pessoa pode ter uma leitura diferente dessa mesma carta que eu vou tirar aqui. O que eu faço é um processo coletivo, faço uma leitura e uma interpretação coletiva. Mas eu gosto de lembrar que as coisas não acontecem da mesma forma para todo mundo. Mas muitas vezes nós estamos trabalhando com os mesmos coeficientes, com as mesmas potências, com os mesmos sentimentos, com as mesmas questões. Só muda a fachada, muda só aquela narrativa que a gente conta. Lá no fundo, muitas coisas são parecidas. Então, a ideia aqui não é acertar ou errar o que vai acontecer no ano de 2021. A gente já tem consciência hoje que o oráculo serve para muito mais do que isso. A ideia é te auxiliar nesse processo de maior conexão pessoal para você poder surfar com mais facilidade nas ondas, muito possivelmente o ano de 2021 vai trazer para a gente. Vamos lá? Vamos começar então por qual área? A gente começa pela área afetiva e amorosa do ano de 2021, desse novo ano que se inicia nesse final de semana com a virada do ano astrológico. E olha só a carta que aparece aqui. Para as questões afetivas e amorosas, o Cavaleiro de Espadas. Pois é, gente, o Cavaleiro de Espadas a gente sabe que é uma carta que fala muito sobre ansiedade, apreensão, agitação, aceleração antes do tempo, que acaba envolvendo as coisas numa dinâmica extremamente cansativa, exaustiva. É uma carta que pede para a gente tomar bastante cuidado com a forma como nós estamos nos envolvendo com as pessoas, não só na nossa vida íntima, com o nosso parceiro ou com a nossa parceira afetiva e amorosa. A gente precisa tomar cuidado e muito cuidado com a forma como nós estamos projetando no mundo carências, resistências internas, sentimentos que não foram processados e elaborados. Lembra que eu falei que até no campo astral, essa aproximação de Netuno com Vênus aí no momento da virada vem nos lembrar que esse pode ser um ano em que a gente vai precisar olhar de frente para relacionamentos antigos que deixaram traumas, marcas, dores. É um momento para a gente mergulhar de cabeça e começar a resolver as nossas conexões afetivas e amorosas. E para isso eu gosto sempre de lembrar, existe um exercício básico muito valioso, que é começar a se relacionar afetiva e amorosamente com você. Transforme esse ano no ano do encontro amoroso que você vai ter, do mais importante, dos mais significativos, com você mesma. Comece a trabalhar a questão da autoestima, da segurança, do juízo de valor pessoal. Empodere-se nesse campo profundo, não só do lado de fora, não só com conquistas, mas nesse lugar de genuíno afeto, porque o afeto, na verdade, é o que movimenta a nossa energia. Se a gente está distante, sempre conectado só com aquilo que nos faz entrar no movimento de defesa, a gente acaba sentindo e muito ao longo do tempo a nossa energia, a nossa força, a nossa potência começar a murchar. Então é um ano realmente para a gente investir nesse processo. E você aí que está passando por um relacionamento que está causando estresse, cansaço, um desgaste muito grande, a questão aqui não é nem terminar ou deixar de terminar essa relação. É trabalhar-se internamente para que esse ciclo não volte a se repetir em nenhuma outra área da sua vida. Para que você consiga de fato mexer com aquilo que está sensibilizando você e que está precisando de um movimento de refazimento, tá? Vamos para a segunda área desse ano, vamos falar agora da área profissional, exatamente. A área profissional no ano de 2021. Olha só a carta que aparece aqui, uma rainha, a rainha de ouros. A rainha de ouros aparece aqui lembrando a gente que esse é um ano em que a corte do tarô chega com tudo. Então a gente já teve o cavaleiro na área amorosa, aqui a gente tem a rainha, logo mais a gente vai ter também um rei. Então a gente vai ter aqui um ano em que a nobreza do tarô, os personagens, da elite do tarô aparecem para contar pra gente que é o momento da gente refinar o nosso estilo, a nossa capacidade de trazer para o mundo a nossa luz, a nossa verdade, inclusive profissionalmente. Esse é um ano que vai cobrar da gente, além de muito trabalho, de muita dedicação, de muito esforço, também uma adaptação com relação a esse novo mundo que está surgindo.
Estamos ainda num campo, né, extremamente delicado, cheio de questões a serem resolvidas. A gente ainda não tem nenhuma perspectiva muito clara de como vai se desenrolar os próximos meses. Mas a Rainha de Ouros vem lembrar que esse é um ano que aqueles que trabalharem de forma consciente com aquilo que busca internamente vão conseguir, sem dúvida nenhuma, não só realizar o básico, de manter o básico, manter essas estruturas, mas vão conseguir sonhar, projetar, trazer para o mundo, inclusive, partes e porções que estão aí há algum tempo adormecidas esperando para chegar. Eu gosto de lembrar que anos onde a gente tem esse movimento caótico são anos onde muita gente que está no ponto, que está preparada, que está naquele instante certo, decola e decola muito alto. 2020 foi o ano onde eu assisti, nos mais de 300 trabalhos que eu realizei, trabalhos individuais, personalizados, eu assisti diversas situações em que pessoas deram saltos extremamente positivos. Eu não acredito que 2021 vai ser muito diferente, pelo contrário. Vai ser um ano tão desafiador quanto 2020, mas ao mesmo tempo um ano de possibilidades. Então esteja atento aí ao seu trabalho interno, para que o seu exercício de atuação no mundo, porque é isso a nossa área profissional, né, gente? Nosso campo de exercício no mundo ganhe cada vez mais força e fique mais com a sua cara. Lembrando que a Rainha de Ouros é uma rainha que pede para a gente manter tudo organizado também, documentos, impostos, questões relacionadas com as estruturas básicas, né, para o funcionamento do trabalho. Invista e reinvista o lucro daquilo que você tem no seu negócio, no seu projeto. Invista tempo de qualidade, corte aquele movimento que acaba fazendo você ficar muito desgastado, cansado. Deixa aí a sua concentração, sua melhor capacidade de trabalho para aquele movimento que vai ser realmente importante para você. Isso é uma dica para as pessoas que estão de alguma forma dispersando e tendo muita dificuldade de se manter na linha, de voltar para o movimento de orientação coordenada. Esse é um ano que vai pedir isso de todos nós. Eu sei que isso pode parecer bastante complicado para algumas pessoas, mas de verdade é um movimento que vai nos auxiliar a chegar na segunda metade desse ano, lá perto de novembro, dezembro, mais fortalecidos e conseguindo de alguma forma lidar melhor com as situações de instabilidade, tá? A Rainha de Ouros não é uma carta que fala especificamente sobre isso, pelo contrário, é uma carta que mostra que vai existir possibilidades da gente criar estabilidade no meio da dança dos acontecimentos, mas essa estabilidade vai exigir da gente flexibilidade. Não vai dar pra gente ficar tentando replicar o modo de vida passado dentro de uma estrutura que está toda fragmentada e esperando ainda próximos eventos, né, para se manifestar. Então a gente precisa flexibilizar, a gente precisa abrir a nossa capacidade de conexão com a nossa criatividade, com o nosso jogo de cintura, com aquela mágica, né, que a gente gosta de fazer. A gente precisa cada vez mais ampliar isso para poder de fato atravessar esse ciclo num lugar de mais sabedoria, porque o interessante aqui não é ter controle nem domínio, até porque dentro da situação atual que nós vivemos isso é quase impossível, certo? A ideia aqui é a gente ganhar cada vez mais lucidez, clareza, para gerar movimentos que estão cada vez mais conectados com a real e profunda sabedoria que emana do nosso ser, ok? E vamos agora para a próxima casa, vamos agora falar da área pessoal. A área que conversa e fala com o pessoal, a área que fala de família, de saúde. Olha só a carta que a gente tem aqui. Não é nenhuma novidade, né, gente? Aparecer a carta da Torre. A carta da Torre nessa área pessoal. A carta da Torre lembra: o chão chacoalha e vai continuar chacoalhando por algum tempo. E a gente ainda vai sentir muito esses movimentos relacionados, inclusive, com a energia da Torre ao longo do ano de 2021. Tá? A gente pode esperar aí alguns períodos ainda longos onde a instabilidade, essa confusão, essa dificuldade de clareza até mesmo se acentua em alguns momentos. Mas veja só, a carta da Torre também é uma carta que lembra que é neste local, que é nessa condição, que é nessa posição de deslocamento que a gente muitas vezes consegue substituir, refazer, reorganizar e reconstruir o mundo
o nosso mundo e o mundo lá fora de um lugar muito mais justo, de um lugar mais adequado para as vivências e necessidades. Esse é um ano que promete ser um ano em que a gente vai reconstruir muita coisa. A carta da Torre fala sim sobre esse movimento de instabilidade, sobre essa dificuldade da gente conseguir equilíbrio, da gente conseguir encontrar um chão firme, né? Mas ao mesmo tempo ela nos lembra que é dentro desse exercício que nós aprendemos a dar valor àquilo que realmente é importante. É um ano em que eu acredito que não só no lado de dentro, mas no lado de fora, a maneira como nós entregamos poder para o mundo vai começar a se transformar. A gente não vai mais aceitar ficar na dependência de pessoas que não conseguem sequer controlar a própria vida, quiçá cuidar da nossa, cuidar dos nossos interesses ou daquilo que é importante para a gente. Nós vamos começar a pontuar de maneira cada vez mais firme aquilo que nós estamos buscando, aquilo que é realmente significativo. E a carta da Torre é um movimento que representa de verdade essa mudança, essa troca de áreas. Quando a gente fala desse movimento de Saturno em Aquário, a gente está falando da carta da Torre. A gente está falando dessa abertura uraniana de transformação que acontece a partir da desconstrução, a partir desse desfazimento do mundo conhecido como era antes. Então aí no seu processo interno você vai sentir muito isso e também muito possivelmente no seu campo externo. A necessidade cada vez maior de buscar uma forma de lidar com a vida que seja adequada e dentro do padrão que você busca, ok? Dentro das questões relacionadas com saúde, nem preciso dizer, né? A carta da Torre fala sobre desequilíbrio, sobre ainda susto, esse tremendo susto que a gente vive, né? Praticamente todos os dias quando a gente entra em conexão com as notícias a respeito do avanço da pandemia. A carta da Torre ainda mostra que esse vai ser um ano em que nós vamos arrastar durante algum tempo esse processo. Não é uma carta otimista nesse sentido, lembrando que a gente vai conseguir sair disso de uma hora para outra e que as coisas vão se resolver como num passe de mágica, mas é uma carta que promete que depois de passado esse turbilhão, esse tufão que a gente está vivendo, as coisas tendem a melhorar de forma bastante substancial. Acho que a gente vai começar a escolher melhor, a gente vai começar a entender a importância dos cuidados básicos na hora de fazer as nossas escolhas. E aí, do ponto de vista pessoal, é aquilo que a gente come, é aquilo que a gente bebe, é a forma como a gente cuida do nosso corpo, do nosso sistema imunológico, como a gente traz para dentro da nossa vida questões que nos perturbam, que tiram, minam a nossa energia, a nossa força. A gente vai começar a revisitar esses lugares para cada vez mais criar para nós uma estrutura de vida que vale a pena ser vivida. E ao mesmo tempo vamos expandir a nossa rede para além da nossa família. Essa é uma carta que lembra muito a importância de nós criarmos redes cada vez mais fortes, redes de pessoas interessadas e conectadas por pontos afins, né, por pontos comuns. É um ano em que as comunidades, as organizações e os agrupamentos de pessoas a partir de pontos em comum vai ganhar uma força imensa e a gente vai perceber que a sociedade vai começar a avançar de forma bem diferente por conta disso. Os grupos vão ganhar uma força que o indivíduo sozinho não tem, né? Então a gente vai começar a perceber uma mobilização social cada vez maior. E isso tende a refletir também dentro da nossa vida pessoal, dentro da nossa vida privada, tá? A gente pode sim, com certeza, ao longo de 2021, começar a perceber a necessidade de criar uma rede de amigos, de pessoas próximas, de confiança, que seja bem diferente daquela que a gente tinha lá em 2019, 2018. Vai ser um ano onde a gente vai realmente decidir mudar, transformar e efetivamente buscar condições para isso, tá? Pode ser que a gente não consiga fazer esse processo ao longo de todo esse ano e isso tenha que ficar para o ano que vem e mais para frente ainda. Dependendo do seu ritmo aí pessoal, esse pode ser um ano onde ainda vai acontecer muitas desconstruções. Então você que está pensando em transformar a sua vida, em mudar, começa pelo exercício do micro, começa pelo exercício do pequeno, do menor, trabalhando com as suas questões internas, ok? E agora a gente vai chegando na última área para a gente trabalhar, para a gente observar como é que vai ser o ano de 2021. Mais um personagem da corte do tarô, aqui nós temos o rei.
O rei do quê? O rei de ouros, mais uma vez. Se a gente teve a rainha de ouros, a gente tem agora na área energética, espiritual e astral um rei, o rei de ouros. O rei que nos lembra que a manifestação material é sagrada, é uma forma do divino atuar no mundo através da gente. Será que você está conseguindo fazer o trabalho energético, espiritual e astral adequado para aprender a canalizar a tua energia de forma que esse processo te favoreça na concretização dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus movimentos de vida? Pois é, esse vai ser um ano em que a gente vai precisar se aplicar nessa tarefa, nessa lição de casa. E entender que a conexão espiritual, ela não chega só para favorecer as nossas conquistas materiais, mas ela chega também para trazer uma base de força, de equilíbrio para a gente poder, de maneira muito ativa, consciente e lúcida, co-criar um mundo cada vez melhor para todos nós. Eu sou uma das pessoas que mais apostam que a grande transformação que vai acontecer nesse planeta começa nesse encontro, não com aquela espiritualidade vazia, cheia de regras, né, de normas, de rituais, mas que no fundo não está conduzindo a gente de verdade para o ponto que mais importa, que é a conexão com o divino que existe dentro da gente. Porque é desse lugar que a gente vai conseguir manifestar uma série de vivências e de possibilidades na nossa vida que vai sim gerar impacto não só no nosso pequeno mundo, mas no mundo lá fora, no que acontece lá fora também ao nosso redor. O Rei de Ouros é uma carta que vem lembrar que a riqueza, a beleza, o progresso e tudo aquilo que envolve o crescimento da matéria deve se tornar um ponto importante na nossa vida. Mas veja só, quando eu digo isso, eu estou falando dessa nova consciência que surge a respeito das manifestações e das concretizações que acontecem em pró e benefício não só de uma pessoa, não só de um ego inflado de alguém, mas para servir a toda a comunidade, a toda a sociedade, né? Eu acho que a gente vai adentrar esses anos de Saturno em Aquário e a gente vai sentir cada vez mais o envolvimento, principalmente dos jovens, nessa tentativa de criar um mundo mais justo, mais equilibrado. E o Rei de Ouros fala também sobre isso, fala sobre o exercício da riqueza, da multiplicação, da transformação e da abundância que chega a partir dessa transformação para gerar equilíbrio para a gente e para os outros, para o mundo. Pois é, gente, esse parece que vai ser um ano onde o elemento terra, o elemento ainda que conversa com o ciclo que a gente terminou, o ciclo passado, o saturniano, vai aparecer com força, vai cobrar da gente essa energia de rei e de rainha, essa integração dos princípios masculinos e femininos dentro do nosso movimento de energia, tá? Quando eu falo masculino e feminino não é gênero, é movimento de energia. A gente vai precisar integrar cada vez mais esses campos, esses aspectos. Esse é o convite do rei e da rainha aqui no nosso jogo. Trabalhando as nossas emoções, nossas carências, nossas resistências em se assumir, em se bancar as próprias emoções com o cavaleiro de espadas que aparece na área dos afetos e esse movimento da torre, que já está conhecido, já é reconhecido, já está aí junto com a gente há algum tempo. Eu espero que essa virada de ano astrológico traga pra gente mais impulso, mais estímulo, mais inspiração, mas principalmente mais consciência da necessidade do exercício de conexão pessoal diário, a todo momento. Se você aí está sentindo que a vida está escapando, está esvaziando, está murchando ao seu redor, preste atenção no que eu vou dizer agora para você. Esse é o momento e com isso que você tem em mãos, somente com isso que você tem em mãos agora, já existe toda uma possibilidade de transformação para você. Acredita na força interna que você carrega, no divino que habita em você. E aproveita essa oportunidade da virada de ciclo para você fazer o seu ritual de atravessamento, deixar para trás o ano de 2020 para entrar de verdade no ano de 2021. Você não sabe como? Pois olha só, eu criei um podcast que vai subir essa semana lá no nosso canal no Spotify. O endereço está aqui embaixo, é só você ir lá.
Se tudo der certo, na quarta-feira vai estar no ar já para você começar os seus trabalhos, para no final de semana, junto com a virada do ciclo, você já está aí atravessando essa porta, cruzando essa margem, atravessando para uma outra fase onde você vai conseguir colocar mais o seu ritmo, a sua forma e o seu jeito de ser dentro da sua vida. É isso, meus amores. Uma excelente semana para todos vocês. Fiquem bem. Logo mais eu tô de volta trazendo mais novidades para vocês aqui no canal da Energia dos Arcanos. Se cuidem, fiquem em casa. Namastê.